Salmo 73. Abra sua Bíblia comigo, nesse Salmo de Asaf. Salmo 73. Lido o texto, mantenha a Bíblia aberta, para juntos considerarmos esta passagem. Está escrito o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Meus irmãos, eu quero então tratar com vocês hoje sobre a diferença entre o crente e o ímpio. A diferença entre o crente e o ímpio. Vocês perceberam aí na leitura do texto, que lá no cabeçalho do texto está escrito livro 3. E essa é a divisão do saltério, né? O saltério, 150 poemas, escritos num período de 1000 anos aproximadamente, foram reunidos, organizados depois do cativeiro babilônico e agrupados em 5 livros, 1 ao 41, 42 ao 72, 73 ao 89, 90 ao 106 e 107 ao 150. Este salmo, Salmo 73, abre o terceiro livro. Nesse terceiro livro, a maioria dos salmos é de autoria de Asaf,
E este é um salmo de Asaf, tratando de um dos assuntos mais recorrentes, mais intrigantes da Bíblia, que é o problema da prosperidade do ímpio, daquele que não conhece a Deus, daquele que zomba de Deus, daquele que não tem compromisso com os valores de Deus, e parece que a vida dele aqui, na breve jornada do berço à sepultura, é melhor, é mais tranquila, é mais leve, é mais próspera, do que a vida daquele que é piedoso, que anda com Deus. O ímpio parece, na descrição dele, que tudo que põe a mão vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra, ele tem saúde. Aliás, parece que o seu corpo é sadio e nédio, a ideia de nédio aí que já vem bronzeado de fábrica. Ele tem amigos que ficam lá bebendo a largos sorvos do que eles falam, embora só falem bobagens, blasfêmias, insultos. Seus filhos parece que são mais bem-sucedidos na vida. E então Asaf vai dizer para nós que de repente ele está na janela da tentação, olhando para os ímpios e olhando para si. Diz: puxa vida, a vida dele é melhor que a minha. Olha lá, eu não tenho os meus problemas. Ele não fica desesperado para pagar a conta no final do mês. Ele paga plano de saúde, mas nem o médico precisa ir, porque a saúde dele é perfeita. Olha lá, está cercado de amigos, ou pelo menos de bajuladores. As pessoas recorrem a eles como os sabichões do tempo. Ele não tem preocupação como eu tenho. E diz o texto, que num dado momento Asaf começa a sentir inveja da vida do ímpio. Porque ele olha para si, e ele só leva burdoada na cabeça. Todo dia afligido, todo dia castigado. E a pergunta é: será que vale a pena ser crente? Será que tem vantagem em ser crente? Será que tem algum benefício temporal em servir a Deus? Porque para mim parece que só tem os rigores da lei, para outros só os favores da lei. E esse salmo então é uma espécie de radiografia dessa crise, de diagnóstico desse conflito interior. Mas esse salmo também vai mostrar como Asaf, diante desse drama da prosperidade do ímpio, vai receber luz, discernimento, quando ele vai entrar na casa de Deus, e as coisas vão clarear para ele, porque ele vai atinar com o fim do ímpio, porque o ímpio só tem dinheiro, só tem saúde, só tem bajuladores, e nada mais. Mas o justo, apesar de provado, na fornalha da provação, ele tem Deus, ele tem uma herança imaculada, ele tem uma glória eterna. E aí de repente, com a clareza do entendimento, ele começa a perceber que quem é rico é ele, quem é privilegiado é ele, quem tem motivo de cantar, ainda que nas noites escuras do sofrimento, é ele. E essa é a atenção que eu quero hoje tratar com vocês, à luz do Salmo 73. Se você percebeu comigo, o Salmo começa com a conclusão. Antes de mostrar a tensão, ele faz uma afirmação, porque é um poema, e pedagogicamente, ele vai reafirmar o que ele crê, apesar das circunstâncias difíceis que ele está vivendo. Entendamos isso. A nossa fé não é abalada pelas circunstâncias.
Nós podemos passar por problemas seríssimos, gravíssimos, mas isso não mexe com a nossa estrutura de fé. Lembra do Jó? Que perdeu seus bens, enterrou seus filhos, virou uma carcaça humana, uma chaga viva, perdeu o apoio da esposa, foi acusado pelos amigos, mas ele diz: ainda que o Senhor me mate, eu confiarei nele. Uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Agora eu sei que tudo podes. Ou seja, a nossa fé não balança, porque a nossa vida circunstancialmente oscila entre a saúde e a doença, entre a riqueza e a pobreza, entre períodos de paz e dias de tempestade. O que vai afirmar no verso 1? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Isso aqui é cláusula pétrea. Isso aqui, nas palavras de um ex-ministro de Estado, é imexível. Não dá para mudar. Deus é bom. Está chovendo, está fazendo sol, Deus é bom. Está com saúde ou está doente, Deus é bom. Vem prosperidade ou adversidade, Deus é bom. Meus irmãos, as colunas da fé, a nossa verdade, não pode ser abalada pelas circunstâncias que porventura sobrevenham sobre a nossa vida. Bom, dito isto, então vamos agora à exposição do Salmo. Eu quero dividir esse Salmo em 2 pontos apenas. Em primeiro lugar, o crente na janela da tentação, e em segundo lugar, o crente na casa de Deus. Onde você vai ficar? Na janela da tentação ou na casa de Deus? O que vai acontecer quando o crente está na janela da tentação? Primeiro, veja comigo, ele invejou as pessoas pelo que elas possuíam, sem olhar a princípio para o que elas eram na presença ou diante de Deus. Veja o verso 2 e 3 comigo, vamos juntos ler? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. O que ele está confessando? Quase me resvalaram os pés. E por que ele estava pisando num terreno escorregadio, numa casca de banana? Ele responde: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. De vez em quando você pergunta isso. Oh Deus, eu não estou entendendo. Eu sou crente, sou dizimista, sou fiel. Eu ando com o Senhor, eu temo o teu nome. Os meus negócios ficam como que meio amarrados. Meu vizinho aqui, não é crente. Aliás, ele é ateu. Aliás, ele fala cada bobagem, cada maluquice. Ele acerta todas. Ele bota a mão, o negócio vira dinheiro, deslancha. Por que, Senhor? Porque eu tenho que gemer para pagar as contas no final do mês? Para pagar a escola dos filhos, para pagar plano de saúde? Para entrar num apartamento com 30 anos para pagar? Com 20 anos para pagar? E eu fico ali contando centavos para fechar a conta no final do mês? E o meu vizinho aqui, numa canetada, ele acerta a vida. Na tacada só resolve a vida dele. Ele está olhando esse cenário. Ele diz: quase me resvalaram os pés, porque eu invejei esse cara. Não é possível, esse cara tem uma vida melhor que a minha. Eu estou andando de ônibus, de metrô, de lotação, e o cara vai de carro importado. Aliás, carro importado não, sou carro blindado também. E eu estou exposto aí aos riscos. Mas o que é que ele não percebeu a princípio? O que é que esse ímpio diante de Deus? Olha o verso
13, o que ele chegou a pensar? Você pode ler o 13 comigo? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência. Aqui está o perigo. Falei, Deus, não está valendo a pena. Eu acho que vou começar a transigir também. Porque esse cara aí não tem esse problema de consciência, não vou fazer esse negócio não, porque isso aqui é contra o meu princípio, eu sou crente, se eu transigir com isso aqui vai ficar feio, o nome de Cristo vai ficar aí maculado por causa do meu mau testemunho. O ímpio não tem essa preocupação. Ele não está perguntando isso. Ele é regido pelo pragmatismo, não quer saber se é certo, quer saber se dá certo. Eu não quero saber se é verdade, quero saber se funciona. Eu não quero saber se isso aí vai trazer algum transtorno para a fé, eu quero saber se eu vou ter proveito. Eu não preciso ser um político honesto, eu vendo meu voto lá para apoiar uma proposta lá e levo uma grana. Eu não preciso ser um empresário honesto, eu faço um negócio aqui nos bastidores e vou ter lucro. Eu não preciso ser íntegro nas minhas decisões. Foi inútil eu ter conservado meu coração puro, de ter lavado as minhas mãos na inocência, eu só estou levando bordoada, eu estou passando um aperto. Essa era a crise dele. Ele invejou as pessoas pelo que elas possuíam, sem olhar para o que elas eram diante de Deus. Mas o segundo problema dele, ele olhou para a saúde física e emocional dos ímpios, em contraste com as aflições do justo. Olha os versos 4 e 5 comigo. Vamos ler juntos? Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos, como os outros homens. Vejam vocês que têm saúde física, o corpo é sadio, tem beleza física, seu corpo é nédio no sentido de, parece que está bronzeado, o cara vai para o spa, o cara, ele contrata um personal training para ele vai para um nutrólogo e vai tomar só a comidinha certinha, na hora certinha, tudo para ele, um negócio assim, bem arranjadinho, bem controladinho, não tem problema. Mas mais que é isso, ele tem saúde emocional, não tem preocupação, ele não está preocupado se vai vencer a prestação. Aliás, nem prestação ele tem dinheiro entrando na conta dele. Não partilha das canseiras dos mortais, o cara pode acordar o que ele quiser, é para dormir à tarde, ele não tem que cumprir horário. E mais, não são afligidos como os outros homens, não tem aperto não. Então ele está olhando essa cena toda e comparando com ele. Olha o versículo 14, olha o contraste aí. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. De contínuo, cada manhã. Parece que ele acorda com o pé esquerdo, ele bota o pé, é problema, hoje tem problema, amanhã tem mais problema, amanhã aí a tempestade aumenta um pouco mais. Falei, não dá. Então, a desigualdade aí. O ímpio está levando vantagem, está ganhando de goleada de mim. Eu acho que essa crise era só do Esaf, ou essa crise é nossa também? Vocês não têm essa crise, tem? Bom, terceiro lugar. Ele olhou para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza dos justos. Olha aí o versículo 6 a 10. Vamos lá, vamos ler juntos. 6 a 10. Daí a soberba que os atinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra, por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Quanto mais bobagem o cara falar, mais seguidor tem. Quanto mais loucura o cara fizer, mais admirador tem. Vejam vocês,
Soberba. Soberba é o pecado que mais Deus odeia. Foi o pecado que causou a queda dos anjos e a queda dos homens. Deus resiste ao soberbo, mas o cara é soberbo. O cara acha que ele é o tal. Aí diz o texto, notem vocês, a violência os envolve como um manto, porque a violência é fruta soberba. Ou seja, se eu sou soberbo, tudo tem que girar ao meu redor, tudo tem que fazer a minha vontade. Quem se colocar no meu caminho vai ter que sair, porque a minha vontade prevalece. Olha o verso 7, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Então veja bem que do coração brota a fantasia, os olhos veem, os olhos querem, os olhos cobiçam, e os olhos desejam, tudo vem do coração, e o cara, como diz lá Salomão, não nega nada que os olhos olham, não nega nada que o coração deseja. Olha a língua deles, versículo 8, motejam, falam bobagem, falam maliciosamente, e mais, da opressão falam contivez, eles oprimem e sentem orgulho disso, eles tomam o que é do outro, e ainda acham que eles são os heróis. Mas mais do que isso, olha a blasfêmia no verso 9, contra os céus desandam a boca, e agora olha os fake news ou a maledicência, e a sua língua percorre a terra, fala mal de todo mundo. Qual o resultado disso? São rejeitados, não, são pichados como gente sem valor. Não, o contrário, olha o verso 10, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos soros. São os conselheiros, são consultados, são os que dão mentoria de como se vive, como se enriquece, como se é bem sucedido na vida. E aí, vejam vocês, qual é a postura dele, como é que ele está? Versículo 13 de novo, com efeito inutilmente conservei puro o coração e levei as mãos na inocência. Olha Deus, eu estou aqui crente, piedoso, levando uma vida santa e tal, eu evito erro, eu evito pecado, mas eu estou levando tinta, estou levando burdoada na cabeça, estou sendo afligido. Olha o contraste. O que ele sente? Inveja. O que aconteceu com ele? Quase resvalou os pés. Mas em quarto lugar, ele olhou para as blasfêmias dos ímpios em contraste com a língua santa dos justos. É isso que nós já estamos tratando aqui nos versos 8 e 9, de como ele usa a língua para falar mal dos outros e de Deus. E como é que ele está? Versículo 15. Você leu 15 comigo? Vamos lá? Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Olha uma coisa interessante. Tudo isso que ele registra aqui, ele não chegou a falar. Ele fez o quê? Ele pensou. Porque às vezes as batalhas da nossa alma, irmãos, estão lá dentro do nosso coração. A gente não fala, a gente sente. A gente rumina esse trem. E aqui vai fazer uma confissão. Se eu expusesse, se eu abrisse o meu coração, se eu falasse para as pessoas o que eu estou sentindo, a minha fala seria um laço para as outras pessoas. Porque de repente elas estão sentindo a mesma coisa, e aí nós vamos nos fortalecer para fazer a coisa errada. Você está sentindo isso? Rapaz, você acredita que eu estou sentindo a mesma coisa? Olha, eu acho que a gente deve fazer alguma coisa então, hein? Quem sabe a gente transige. Aí um vira conselheiro do outro, para o mal. Então você está pensando coisa ruim, fica para você, tá? Abre o coração não. Se é para coisa boa, abre o coração. Mas se é para sugerir o erro, guarde isso no seu coração, até Deus esclarecer você. Ele está dizendo exatamente isso. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Palavra falada, irmãos, é como flecha lançada, não recolhe mais. Então cuidado com a sua língua, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode dar vida, você pode matar
dependendo da maneira como você se comunica. Quinto lugar, ele olhou para a prosperidade dos ímpios em contraste com as provações do justo. Verso 12, olha comigo, leia comigo, 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. É bem verdade, irmão, que quando a pessoa está vivendo uma tribulação, uma angústia na alma, ele maximiza o problema, não é verdade? Que essa afirmação não é totalmente verdadeira, não. É verdade que todos os ímpios vivem tranquilos? É verdade isso? Não. É verdade que todos os ímpios aumentam suas riquezas? É verdade isso? Não. Não é verdade. Você conhece ímpio que está vivendo um inferno existencial? Você conhece ímpio que está vivendo atormentado debaixo do chicote da culpa? Você conhece ímpio que está se enchendo de drogas, de álcool, porque não aguenta mais o desespero da vida, o vazio da vida? Você conhece ímpio que está pulando nos braços do abismo, do suicídio, porque não aguenta mais a vida? Você conhece ímpio que está vivendo uma magrela, porque nunca teve nada ou perdeu tudo que tinha? Então, quando a pessoa está vivendo uma tentação, ela corre o risco de maximizar o problema e de achar assim, todo mundo prosperando, só eu que não estou. Todo mundo não tem problema, só eu que tenho. E você achar que você é a vítima do universo, você achar que só você tem problema, só você está passando dificuldade, só você está passando provação, só você está com dificuldade para pagar as contas. Ele faz uma leitura distorcida do problema. Olha o verso 14. Vamos ler juntos? Pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado. Será que isso é verdade também? Será que é verdade também? Bom, estou falando para um grupo de irmãos e irmãs, de gente crente. Você tem luta na sua vida? Tem. Mas você tem bênção na sua vida? Tem. Tem dia que você está feliz? Está mesmo. Tem dia que você está celebrando? Está mesmo. Com problema, sem problema, você está celebrando. Você é crente. O problema é que a provação, a tentação, pode levar você a olhar a vida do outro como um mar de rosas e olhar para a sua vida como um mar de tempestade. Tem um livro que eu gosto muito, e tem a ver com a família, com vida conjugal, é O Mito da Grama Mais Verde. Alan Peterson. E ele diz que o mito da grama mais verde é o seguinte: a gente sempre pensa que a vida do outro é melhor que a nossa, a casa do outro é mais bonita que a nossa, os filhos do outro são mais educados que os nossos, o cônjuge do outro é mais atraente que o nosso. E a gente acha que do lado de lá do muro a grama está verde. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. De repente o jardim do Éden virou uma coisinha insignificante, uma prisão de privação de direitos maiores que eles eram dignos, que mereciam coisa melhor. De repente o jardim já não satisfaz mais, querem mais. É o problema do filho pródigo, a casa do pai, a mesa do pai já não tem sabor mais, já não tem espaço mais, já não tem prazer mais, porque a vida deve estar pulsando lá fora, no país distante. É a tentação. O outro parece que tem todos os favores, eu parece que só tenho os problemas. Mas a visão está distorcida, a leitura está errada. O que ele está olhando nesse mapa da tentação, ou na janela da tentação, é que havia coroas para os réprobos e cruzes para os eleitos. Os ímpios estavam cantando e ele chorando.
Os ímpios tinham descanso, ele tinha perturbação. Os ímpios tinham tranquilidade, sossego e paz, e ele só tormento. A leitura está embaçada. Esse é o problema da tentação. Esse é o problema da janela da tentação. Mas aí vamos ver o segundo ponto do Salmo agora. Então, vamos tirar o crente da janela da tentação e vamos levar o crente para onde agora? Para a casa de Deus. Onde tem discernimento, onde tem luz, onde a visão está clara, onde não tem confusão mental, ou não tem nevoeiro na mente. Então vamos ver o que vai acontecer. O crente na casa de Deus. Primeiro, ele deixou de lado o egoísmo idolátrico para olhar para a vida com os olhos de Deus. Vamos ler juntos o verso 15 e 16. Por favor, vamos juntos. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Vejam vocês que o problema dele está no nível mental, antes de estar no nível moral. Ele está pensando, ele está refletindo. E o que ele está refletindo? Ele está refletindo que há coisas que às vezes estão aqui dentro, sendo remoídas, mexidas, recicladas, que não devem ser ditas, para não ser laço, causa de tropeço para outras pessoas. Tem palavras que, se nós as proferirmos, elas vão ser uma casca de banana no caminho de muita gente. Repetindo o meu pastor Arival, vocês estão entendendo? Notem vocês, no verso 17, em só refletir para compreender isso, porque tem hora que é preciso refletir para compreender. O crente, irmãos, não aposenta a sua cabeça, não aposenta a sua inteligência, não aposenta a sua razão. Cristianismo é racional. Nas palavras de John Stott, crer é também pensar. É preciso refletir mesmo. Quando a crise chega, quando a dúvida chega, quando a tentação bate a porta, é preciso parar e refletir. Quem eu sou? Quem é o meu Deus? Qual é a promessa de Deus? Qual é o meu fim? Olha para a vida do ímpio, o que ele tem? O que ele terá? Quais são as vantagens dele? Quais são as minhas? É preciso ponderar tudo isso, botar tudo isso na balança. E então o que acontece? Ele deixa esse egoísmo idolátrico, esse vitimismo dele, essa autopiedade dele, ficar acariciando a sua ferida, para começar a refletir. Porque se ficar só no campo emocional, a gente começa a ter dó da gente mesmo. Coitadinho de mim, ai, tadinho de mim, eu sou a vítima do universo, Deus não gosta de mim, olha o que eu estou passando, olha a luta que eu estou vivendo, olha a prova que eu estou enfrentando, olha o vale que eu estou descendo, olha o chicote nas minhas costas, olha a burdoada na minha cabeça, olha a luta que eu estou vivendo, olha aí o meu vizinho, ó, não é crente não, olha aí, ele não está passando esse problema não. Eu começo a me vitimizar, eu começo a ter autocompaixão. Mas em segundo lugar, ele entrou na casa de Deus para olhar para a vida como Deus a vê. Veja os versos 17 a 20 comigo, vamos juntos ler esse texto, 17 a 20, por favor, vamos juntos. Até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares,
desprezarás a imagem deles. O que está acontecendo aqui? O Asaf deixou de ser um juiz de Deus para ser um adorador. Porque às vezes a gente acha que a gente é mais sábio que Deus. Ô Deus, eu só acho que o senhor está fazendo uma coisa errada. O senhor está pesando a mão demais aqui, passando a mão na cabeça do outro, passando pano para o outro. A gente começa a julgar Deus. A gente começa a achar que Deus está sendo injusto, que eu mereço mais. Aí ele entra na casa de Deus, e entrar na casa de Deus, irmão, significa escutar a palavra de Deus. Olhar para a vida na perspectiva de Deus, com as lentes de Deus. E a primeira coisa que ele vai compreender, quando eu entrei no santuário de Deus, eu atinei com o quê? Com o fim deles. Agora eles estão na boa, agora eles estão no alto, agora eles estão no topo da pirâmide, agora eles estão sendo aplaudidos, agora eles estão se enriquecendo, agora estão blasfemando, agora eles são os tais. Mas quando eu paro para imaginar, como é que vai ser o fim deles? E o fim deles? E quando chegar a hora do julgamento? E quando Deus for acertar a conta com eles? E quando Deus os chamar à sua presença? E quando eles forem pesados na balança de Deus? E aí a coisa começou a clarear para ele. Então notem comigo o verso 18. Tu certamente, olha a convicção, tu certamente, não é talvez não, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. O que está dizendo? É que o cara que começa a zombar de Deus, Deus coloca uma espécie de oportunidade para ele. E ele vai cair na destruição. Ele acha que está levando vantagem, e aí é a sua destruição. Não diz lá Tiago que a riqueza mal adquirida vai ser combustível do fogo que vai destruir a pessoa? Pense comigo nessa triste situação de corrupção galopante no Brasil, em todos os setores da sociedade, e a pessoa acha que está levando vantagem. Mas na verdade aquela riqueza que ela acumulou desonestamente, surrupiando, seja do erário público, seja de bens particulares de alguém para se enriquecer, aquilo vai ser a sua destruição. Deus coloca a destruição no caminho delas. Olha comigo o versículo 19, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Veja bem que ele estava em paz, não é isso que ele estava dizendo? Está sereno, está seguro, está tranquilo. Até quando ele vai ficar tranquilo? Até quando vai ficar tudo bem com ele? Vai chegar uma hora que essa tranquilidade dele vai acabar. E se não acabar enquanto aqui caminhar, certamente vai acabar no dia do juízo. Quando o Senhor vai dizer para ele: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e não haverá a quem recorrer, e não haverá bajulador que vai ajudar. Mas tem mais. Por favor, note comigo a figura do verso 20. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ele está usando uma figura de linguagem, como se Deus estivesse aqui agora, dormindo. Porque essa é a pergunta da sociedade: por que o camarada faz e acontece, faz e acontece, faz e acontece, faz e acontece, não acontece nada com ele? Por que ele consegue subornar uma testemunha, subornar um juiz, subornar uma corte, subornar aqui, subornar ali, e ele escapa de tudo, ele escapa de todos? Onde está Deus? Parece que Deus está dormindo. Essa é a linguagem. E a Bíblia usa muito essa linguagem, como se Deus estivesse dormindo, como se Deus não estivesse olhando, como se Deus não estivesse percebendo. E ele diz que haverá um momento em que Deus vai acordar. Não é que Deus dorme, não, Deus não dorme. Não dormita nem dorme o guarda de Israel.
A linguagem é que parece que tem hora que Deus não acerta as contas na hora. É isso mesmo. Deus nem sempre acerta as contas na hora. Deus não castiga o pecador. Acabou de pecar, vem castigo. Aí o cara, eu falei, epa, que é isso? Deus dá corda para o cara. Mas quando Deus levantar, aí já está perdido. Aí não tem a quem recorrer. Aí não tem ninguém que os livre. Essa é a linguagem de Asaf aqui. Terceiro lugar, ele olha para ele mesmo com honestidade. Agora ele vai fazer uma autoanálise. Até agora ele estava fazendo muito mais análise do outro do que dele mesmo. A análise que ele fazia dele mesmo era análise de autopiedade, coitadinho, comiseração, de vitimismo. Agora vamos ver a leitura honesta que ele faz dele mesmo, versos 21 e 22. Vamos juntos, todos nós, vamos juntos. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Vejam vocês, meus amados, que no verso 13 e 14, qual era o diagnóstico que ele tinha feito dele mesmo? Antes de entrar na casa de Deus. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Ou seja, ele se achava o quê? Uma vítima. Deus estava sendo injusto com ele. Agora que ele entrou na casa de Deus, e agora que as coisas clarearam para ele, o que ele achou dele mesmo? Estava sendo um asnático. Estava agindo como um asno, como um animal irracional. Eu não estava entendendo as coisas. Agora ele reconhece que o problema era ele, estava nele. Que ele estava fazendo uma leitura errada, irracional. Ele estava olhando para ele mesmo, sentindo uma vítima. Ele estava olhando para o ímpio e dizendo, esse cara é o cara. Quantas vezes, meus irmãos, a gente também corre o risco de agir como um tolo, pensar como um tolo. E a gente precisa da luz da palavra de Deus, para ter clareza, para ter discernimento. Para chegar e dizer, meu Deus, o que eu estava pensando, o que eu quase cheguei a falar, o caminho que eu quase escorreguei e caí, eu estava agindo como um doido, como um desprovido de entendimento, de inteligência, de racionalidade. Eu estava embrutecido. Mas agora vem o último ponto. É que ele abriu os olhos da fé para entender o que é a graça de Deus em sua vida, nos versos 23 a 26. Vamos juntos então, por gentileza. 23 a 26. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. Depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu destaco 4 coisas da graça de Deus aqui. Primeiro, Asaf descobriu a graça salvadora de Deus. Preste atenção no verso 23, que tem aí uma conjunção adversativa. Todavia, estou sempre contigo. Estar na presença de Deus, ter comunhão com Deus, conhecer a Deus, é a própria essência da salvação, é a própria essência da vida eterna. Pode ter certeza disso, Deus está sempre com você. Ele não abandona você. Ele não rejeita você. Ele não desampara você. Ele é o Deus da sua salvação. Seja você um homem rico, seja você um homem pobre, seja você uma mulher próspera, seja você uma mulher que está passando uma luta financeira, seja você uma pessoa que tem uma saúde extraordinária, seja você uma pessoa que está enferma, seja você uma pessoa que está vivendo um momento de grande bonança ou um momento de grande provação, Deus está com você.
Segundo, Asaf descobriu a graça restringente de Deus. No verso 23 ele vai dizer o seguinte: tu me seguras pela minha mão direita. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Deus usa a sua mão destra, a mão do poder, a mão da força, a mão do governo, para segurar você. Sabe o que significa isso? Sabe por que eu não caiu? Quase me resvalaram os pés, mas não resvalaram. Quem o segurou para não resvalar? Deus. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ou seja, nem você, nem eu conseguimos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Ou Deus segura a nossa mão, ou nós perecemos, ou nós caímos. Há um hino que eu gosto muito, mas infelizmente a teologia não é tão boa. Eu aprendi esse cântico, Tarsa, lá na minha adolescência, na minha conversão. Segura na mão de Deus. Mas a ideia não é boa, porque quando eu seguro, eu sou muito fraquinho. A tentação de eu largar é grande. É igual o Pedro, né? Jesus disse para Pedro: vem, Pedro, ao meu encontro sobre as águas. E o Pedro pulou do barco, começou a andar. De repente ele olhou para a fúria do vento e começou a naufragar. Ele largou a mão. Eu sou fraco demais, você também. Mas quando Deus segura a nossa mão, Ele não larga nunca. É a mão direita de Deus que pega você, que segura você, que guarda você, que protege você, que mantém você de pé diante dos grandes perigos e tentações da vida. A gente chama isso de graça restringente de Deus. Mas em terceiro lugar, Asaf descobriu a graça sustentadora de Deus. Olha o verso 24, por gentileza. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Então veja bem, tem o durante e tem o final. Tu me guias com o teu conselho eterno. A direção de Deus vai nos levando, é a palavra que nos instrui, que nos santifica, que baliza a nossa vida, para você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para você fazer tudo segundo está escrito. E então você que medita na palavra de dia e de noite, a sua vida vai ser como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo vai dar o seu fruto, cuja folhagem não murche, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você está sendo guiado pelo quê? Pelo conselho de Deus, pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus. Você não vai ceder, nem à pressão, nem à sedução, porque você tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Isso é o conselho de Deus. Irmãos, isso é tão importante hoje, porque a sociedade hoje está querendo impor sua nova visão, sua nova cosmovisão. Como o pastor Arival disse hoje, a igreja tem valores e tem princípios que ela não negocia, que ela não abre mão. Mas a sociedade mudou, mas houve uma decisão de uma corte, por mais egrégia que ela seja. A Bíblia não foi, ela não será, ela continua sendo, ela é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Deus nos governa pela sua palavra. Tu não me guia com o teu conselho eterno. A igreja é guiada pela palavra de Deus, e pronto. E quando a caminhada terminar, o texto diz: e tu me recebes na glória. É o triunfo, não é a condenação, não. Tu me recebes na glória. Mas em quarto lugar, Asaf descobriu a graça galardoadora de Deus. Então nós estamos falando de 4 tipos de graça: graça salvadora, graça restringente, graça sustentadora e, em quarto lugar, a graça galardoadora de Deus. Versos 25 e 26, vamos ler juntos? Mais uma vez. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para quando? Para sempre. Então qual é a riqueza de Asaf? Deus. Qual é a herança de Asaf? Deus.
Qual tesouro que vai ter no céu? Deus. Você quer riqueza maior? Você quer herança maior? Você quer tesouro maior? Você tem Deus. Você tem o seu Filho. Você tem Jesus. Então me permita ilustrar isso para vocês compreenderem melhor. Eu acho que eu já contei num dado momento essa ilustração aqui. Havia um homem muito rico na Europa, e esse homem, amante da arte, investiu a maior parte da sua riqueza em obras de arte dos maiores pintores da Europa. Ele tinha uma galeria selecionadíssima, quadros famosíssimos. E ele tinha um único filho, que era o herdeiro de toda a riqueza dele. Um dia esse filho dele foi fazer uma viagem com um colega, e nessa viagem, esse filho sofreu um acidente e morreu. O colega, longe de casa, querendo, de certa forma, consolar o pai, porque não dava nem para resgatar o corpo para um funeral na época, não tinha todos os preparativos que se tem hoje, resolveu, mesmo não sendo um artista de nome e renome, fazer breves esboços do rosto do filho, um quadro, simples, sem arte. Mandou botar uma moldura bonita e mandou para o pai enlutado. E o pai então, já no final da sua jornada, coração partido de dor, resolve fazer um testamento, dizendo para o seu administrador, para o seu mordomo, que após a sua morte, ele deveria fazer um grande leilão, com todas as suas obras de arte, e doar, porventura, o resultado de tudo isso, para a obra de caridade. E fez o testamento. Ele foi a óbito, em tempo oportuno o administrador faz o grande leilão, convocando as pessoas mais amantes da arte, as pessoas mais aquinhoadas, para disputar ali aquelas obras de arte. E então, num salão muito nobre, muito bonito, muito rico, muito pomposo, as pessoas mais ricas e as mais amantes da arte estavam lá para comprar os quadros, seriam leiloados. Mas curiosamente, quando o administrador vai fazer o leilão, o primeiro quadro que ele bota para ser leiloado é o quadro do filho. Não tinha valor nenhum, não tinha arte nenhuma, não tinha beleza nenhuma, não tinha assinatura de nenhum artista. E o pessoal ficou muito decepcionado. E ninguém queria fazer oferta nenhuma, inclusive. Lá pelas tantas, um cidadão levantou-se e fez a oferta e comprou o quadro do filho, que o colega tinha feito. E quando ele comprou o quadro do filho, o administrador disse assim: está encerrado o leilão. Todos protestaram, falaram: que negócio é esse? Nós fomos chamados aqui, fomos convocados aqui, como está encerrado o leilão? Está encerrado o leilão, porque faz parte do testamento. Quem tem o filho, tem tudo, é dono de tudo. Está escrito lá em João: quem tem o filho, tem a vida. Se você tem Jesus, você tem tudo. Tudo é seu. Tudo é seu. Você tem o dono de tudo. Ele, Deus, o Filho, é o seu, é a sua herança, é a sua riqueza, eternamente. É isso que ele está dizendo. Mas notem comigo, no versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e me herança para sempre. Ou seja, não importa se aqui no mundo, entre o berço e a sepultura, eu vou ter problema, vou ter luta, vou ter enfermidade, vou ter pobreza, vou ter aflição, vou ter isso, vou ter aquilo, não importa, ainda que o meu coração desfaleça. Isso não muda a verdade eterna de que Deus é a minha herança, a minha riqueza para sempre. Então quem é feliz na verdade? Quem é rico na verdade? É o crente, que tem Deus como sua herança, que tem aqui a graça salvadora,
a graça restringente, a graça sustentadora, a graça galardoadora. Mas vamos à conclusão, nos versos 27 e 28. Vamos ler juntos a conclusão do Salmo? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são fiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ele começa o Salmo dizendo: eu quase resvalei os pés. Eu invejei o ímpio, a prosperidade dele. Eu achei que o ímpio estava na vantagem, e eu estava em desvantagem. Toda manhã castigado, toda manhã afligido. Achei por um momento que tinha sido em vão eu ter conservado a minha vida limpa, pura, santa, piedosa. Mas agora eu fiquei esclarecido. Agora eu percebi que a realidade é outra. Agora eu percebi que a vantagem do ímpio é muito pequena e muito limitada e muito temporária, mas a minha herança, a minha riqueza, a minha segurança é eterna. O ímpio vai perecer, mas eu, quanto a mim, é bom demais estar junto a Deus. Bom demais. Pois no Senhor eu ponho o meu refúgio, para fazer o quê? Proclamar todos os seus feitos. Agora eu não acho que Deus é injusto, mas não, agora eu acho que Deus é bom. E é assim que ele conclui, como disse, lá no começo, no versículo 1, ele começa com a conclusão. Vamos ler juntos, com voz bem clara e eloquente, o verso primeiro? Com efeito, Deus é bom para com Israel. Para com quem? Para com os de coração limpo. Você está convencido disso, que Deus é bom? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Está passando luta na vida? Vocês não têm luta, né? Ou ainda tem? Mas Deus é bom. E a herança que você tem é eterna. E a herança que você tem, nenhum ouro da terra pode comprar. E você a recebeu de graça. Você foi alvo da graça de Deus. A graça salvadora. A graça restringente que segura você. A graça abençoadora, galardoadora. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Porque ela faz um diagnóstico do nosso coração. Ela abre as nossas entranhas e expõe os dilemas que enfrentamos na janela da tentação. Ao mesmo tempo, a tua palavra nos leva para a tua casa, onde tem luz, onde tem razão, onde tem entendimento, onde tem compreensão, onde as coisas ficam colocadas no seu devido lugar. E então chegamos à conclusão que as provas que passamos aqui, os sofrimentos do tempo presente, não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. E então nós compreendemos que o sofrimento do tempo presente é nada diante da glória que teremos contigo para sempre, onde tu hás de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde não vai ter mais dor, nem luto, nem pranto, porque as primeiras coisas terão passado. Porque a tua palavra nos diz que aqui tu nos guias com o teu conselho eterno, mas então tu nos receberás na glória, onde estaremos para sempre contigo. Glória ao teu nome por esta convicção e por essa segurança. Pedimos-te, Deus, que tu consoles o coração do teu povo aqui reunido, de todos quantos acompanham esta ministração da tua palavra, para que sejamos fortalecidos na fé e nos alegremos em ti, proclamando os teus feitos e gritando com todas as forças da nossa alma: com efeito, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.